Bom, boa noite a todos. Obrigada pela presença. E nós, então, encerramos aqui o primeiro dia da Quinta Flit com uma conversa sobre literatura e jornalismo com dois autores muito experientes, tanto na prática jornalística como na literária, né, porque são autores de vários livros de não ficção e também atuaram nas mais diferentes posições aí no jornalismo. Foram repórteres, editores, comentaristas, diretores, com uma experiência realmente vasta e que certamente será muito rica para conversarmos sobre esse tema, né, que a gente deu o nome aí do sequestro da notícia, que seria um pouco os dilemas que tanto jornalistas quanto escritores, quer dizer, exclusivamente literários, também enfrentam num mundo aí mais acelerado, perturbado pela chegada de informações de forma muito indiscriminada e sem controle pelas redes sociais. Então, convido meus amigos, queridos e colegas, autores Cristina Serra e Ernesto Rodrigues. Eu fico aqui. Bom, eu conheço os dois há 3 décadas, pelo menos. Desde o século passado. Bom, o século passado foi... Bom, desde os anos 80, eu conheci o Ernesto na redação do Globo. Ele já era um repórter que chamava atenção, dinâmico, muito inteligente, realmente acima da média, assim como a Cristina, pessoas que realmente se destacaram desde muito tempo, né? A Cristina, ela nasceu em Belém, no Pará, se consagrou como jornalista, uma das mais respeitadas na questão dos direitos humanos no Brasil, né? Ela realmente assumiu essa causa e tem feito grandes matérias e livros, né, em busca dessa verdade aí como profissão, como missão profissional, né? Ao longo de 30 anos, ela trabalhou nas redações do Jornal do Brasil, da Veja, da TV Globo. Da TV Globo, ela foi repórter no Rio, em Brasília e correspondente em Nova York. Hoje é comentarista do ICL Notícias. É autora de 4 livros, entre eles um sobre a história do maior desastre ambiental do Brasil, né, Tragédia em Mariana, e o mais recente, lançado em 2023, Nós, os Sobreviventes do Ódio. O Ernesto, como eu falei, quer dizer, começou, pelo menos como repórter no Globo, no final dos anos 80, e mineiro, natural de Lambari. Ele se formou na PUC Minas e trabalhou nas revistas Isto É, Veja, nos jornais O Globo e Jornal do Brasil, antes de iniciar uma carreira de 15 anos na TV Globo, sobre a qual, quer dizer, ele foi executivo na TV Globo, executivo, editor de telejornais e chefe da sucursal da emissora em Londres, né? Ele, depois da gente se conhecer na redação do Globo, a gente se reencontrou quando eu era diretora da Objetivo, e ele escreveu o seu livro, a biografia do Ayrton Senna, um dos seus livros biográficos, e ele, no momento, ele está envolvido numa biografia também, na verdade, uma biografia monumental sobre uma instituição monumental, que é a TV Globo. A gente vai falar sobre esse livro, sobre essa trilogia, na verdade. Enfim, obrigada a vocês. Nós é que agradecemos. Bom, o título dessa mesa, O Sequestro da Notícia, é uma alusão a um romance um livro de não ficção bastante conhecido de um grande romancista, né, o Gabriel Garcia Marques, que ele, no início da carreira, ele atuava como repórter, ele começou como jornalista. E ele escreveu o Notícias de um Sequestro, na verdade, quando já estava consagrado, nos anos 90,
Quer dizer, é um homem sempre interessado pela prática jornalística, porque ele escreveu o livro mesmo, quer dizer, ele, em função da sequência de sequestros que atormentava a Colômbia nos anos 80, os sequestros comandados pelo cartel de Medellín, né, sob o comando do Pablo Escobar. Ele escreveu esse livro entrevistando repórteres, entrevistando, na verdade, várias pessoas afetadas, e havia até um jornalista nessa série de pessoas que sofreu consequências desses sequestros. Então, a ideia é que a gente comece um pouco o nosso raciocínio aqui sobre o que seria essa notícia hoje, na verdade, ter sido sequestrada, né, 30 anos depois daquela experiência, que era possível você ter essa sensação, e a completa, enfim, investigação, e como vocês hoje, de alguma maneira, se veem limitados ou afetados diante do aceleramento, né, provocado pelas mídias, do império das fake news, enfim, sobre essa nova ordem, nova velha ordem, né, sobre a qual falamos ainda há pouco. Ernesto começa. A gente disse que dava licença para Man First. Obrigado. Obrigado. Bom, queria agradecer a oportunidade de participar aqui da feira. E eu vou roubar um pouquinho do tempo para fazer um reconhecimento aqui, vamos dizer, obrigatório para mim, que é dizer que a Isa Pessoa foi a culpada de eu me transformar não me considero um escritor, sou um jornalista que escreve livros, mas foi ela que viabilizou a biografia do Ayrton Senna, que eu escrevi em 2004, e sou muito grato sempre. E foi uma editora maravilhosa. Se der tempo, eu conto uma história que aconteceu durante o fechamento da edição da biografia, uma atitude que ela teve comigo que foi muito interessante e ilustrativo do que é a vida, o relacionamento entre escritor e editores, né? Mas vou tentar falar rapidamente aqui sobre essa questão das fake news. Eu estava pensando, eu acho que fake news não é menos causa de alguma coisa do que é muito mais efeito de um processo que acho que a gente está vendo acontecer e que, nos últimos dias, inclusive, tem se mostrado de forma aguda com tudo que o Trump está fazendo, essas maluquices que ele está fazendo, que é um momento que a história mundial, nós estamos vivendo uma negação de todas as instituições, vamos dizer assim. As instituições que formam o chamado pacto civilizatório. É só se você olhar, você tem a universidade, está sendo questionada, a ciência está sendo questionada, a política tradicional está sendo negada. Para onde você olha, você tem uma instituição, a instituição está sendo negada, no sentido sempre de uma reação tribal, que eu digo, das pessoas. As pessoas não querem concordar com nada, as pessoas querem... E aí acho que a fake news também, e juntando com o fenômeno das redes sociais, que essa, eu vou botar aspas aqui, nessa democracia que existe nas redes sociais, as pessoas elas não querem ler, elas não querem ouvir, elas querem escrever, elas querem gritar. É como se fosse uma marcação de território. Sabe quando o cachorro, você anda vai passar com o seu cachorro numa rua assim, aí fica os cachorros todo mundo gritando, quer dizer, eu acho que é um pouco isso, todo mundo querendo marcar território, não quer chegar a acordo com ninguém. Então, e como nós da imprensa, nós jornalistas, a natureza da nossa profissão é a necessidade das tribos se conversarem, né? A imprensa só existe para colocar tribos diferentes em contato, porque a tribo não precisa de ler nada ou de... Né? Estou chamando de tribos as sociedades menores, né? Então, quer dizer, nós estamos num momento que não existe demanda para isso. Assim, e acho que a fake news é uma espécie de resultado desse processo que coincide com a debacle do capitalismo globalizado, que ele está mostrando agora o resultado dele com tudo que o Trump está fazendo, com essa
com isso, que a gente não sabe no que vai dar isso. Então acho que está nesse contexto. E o que a imprensa perdeu? Acho que uma coisa que eu queria colocar aqui também, que é importante. A imprensa é o lugar, sempre foi o lugar do especialista, da informação qualificada. E as pessoas não querem isso mais. Entendeu? As pessoas querem ver o que elas querem receber o que elas gostam de ver ou de ler. E o YouTube, por exemplo, a gente estava comentando até agora há pouco, é um exemplo disso. Quer dizer, o YouTube dá para você o que ele sabe, o algoritmo sabe o que você quer. O editor de jornal, nossa, essa coisa meio jurássica que nós somos, a gente dizia para o cara o seguinte: não vou te dar o que você quer, não. Vou te dar o que você precisa saber. E aí, como disse a Cristina na nossa conversa, assim, hoje a pessoa, quem é você para me dizer o que eu preciso saber? Entendeu? Então, acho que, tentando dar uma resumida, dando uma filosofada um pouco para contextualizar um pouco esse momento que nós estamos vivendo, eu e Cristina, nós três somos egressos de uma época de ouro, a gente pode dizer assim, da imprensa, quando a imprensa tinha esse papel de instituição, com todos os seus defeitos, seus vieses políticos, ideológicos e tal, todos os seus defeitos. O próprio livro da TV Globo, a biografia da TV Globo, que eu estou escrevendo, eu tento mostrar isso. Isso foi uma época em que a imprensa não é que tinha credibilidade, ela era ouvida, ela era importante. Hoje, a imprensa, como outras instituições, está sendo negada e pelas respostas políticas que nós todos conhecemos, que estão acontecendo, não só aqui, mas também no resto do mundo. Eu não vou parar, senão a gente fica... Por favor, Cristina. Bom, obrigada, Isa, mais uma vez, Ernesto, meu companheiro aqui de mesa, e a vocês que estão aqui prestigiando a gente. Como o Ernesto falou, eu acho que nós somos sobreviventes de uma era do jornalismo, de fato, né? Que não existe mais. O jornalismo que nós conhecemos quando nós entramos nas redações não existe mais. Eu vejo essa questão, pegando um pouco aí o embalo do que o Ernesto, das reflexões que ele trouxe, eu vejo claramente a necessidade que hoje existe por parte de setores políticos e econômicos, não só no Brasil, em nível mundial, até porque esse não é um fenômeno brasileiro. Isso aqui no Brasil tem características brasileiras, digamos assim, tem algumas peculiaridades, né, do nosso ecossistema jornalístico, mas, enfim, está dentro a meu ver, de estratégias globais de negação da importância do jornalismo, né? Então, esses setores extremistas, como a gente está vendo agora, de uma forma até inimaginável, né? Ninguém imaginava que o Trump estaria fazendo o que ele está fazendo agora. Eu acho que, mesmo nos nossos piores pesadelos, mesmo a gente sabendo quem ele é pelo primeiro governo dele, mas a escala e a intensidade do que ele está fazendo, né, esse desarranjo geopolítico global, nenhum analista foi capaz de prever isso, né? E por que eu estou falando dele? Porque eu, pelo menos, considero assim, que até onde eu consigo olhar para trás e ver onde começou esse fenômeno das fake news e essa descredibilização da imprensa e do jornalismo, eu localizo no primeiro governo dele. Eu lembro de ver ele tratando jornalistas que faziam perguntas, questionando alguns aspectos de medidas que ele estava tomando, isso no primeiro governo dele. E ele dizia, não, isso é o que você está dizendo, a minha verdade é essa. Eu lembro de uma assessora que ele teve, que alguém questionou, mas vocês estão falando isso, mas, olha, não é assim, o fato concreto é esse, assim, assado. Ela responde assim, nós temos os nossos fatos alternativos. É uma assessora dele no primeiro governo, que não está no segundo. O nome dela é Kellyanne alguma coisa, lembro bem dela. Era sobre o número de pessoas que estavam na posse dele, que era muito menor que do Obama. Do Obama, da posse do Obama, exatamente. Bom, quando a pessoa diz, bom, mas
eu tenho fatos alternativos, quer dizer, quando você deixa de acreditar ou de dar importância ao que acontece na vida real, ao fato, porque nós podemos divergir em termos de opiniões, de interpretações, a capacidade de análise de cada um. Você analisa um fato de acordo com a bagagem cultural que você tem, com as referências que você tem. Mas nós temos um pacto de que o fato a gente respeita. Quando você não respeita o fato, acabou, você corrói toda essa possibilidade de diálogo entre as diferentes tribos, porque cada tribo, como você falou, vai ter os seus fatos alternativos, vai ter as suas verdades, vai chegar num ponto que elas não se comunicam mais. E isso, para mim, claramente, isso ficou no primeiro governo dele, essa estratégia muito clara de descredibilização da imprensa. E aí, quando ele sai do governo, que entra o Bolsonaro aqui no Brasil, você vê exatamente a repetição das mesmas técnicas, que hoje todo mundo resume no método Steve Bannon, né? São várias técnicas, aliás, né? Aquela enxurrada de notícias absurdas, né? Anúncios assim que você diz, esse cara está louco, enfim, que você pode resumir, falem mal, falem bem, mas falem de mim o tempo todo. E aí, Isa, pegando o gancho que você falou do sequestro da notícia, essa estratégia da extrema-direita, né, desses oligarcas das big techs, que hoje mandam no mundo, a gente precisa entender isso, são eles que mandam hoje no mundo, é o sequestro da pauta da opinião pública. Quando você falou sequestro da notícia, eu falei, é perfeito, só que ele começa antes, né? É o sequestro da agenda da opinião pública. O que a opinião pública vai discutir? Né? A gente, quando teve a pandemia, era para discutir ciência, era para discutir a vacina, quando é que ela vai chegar. E a gente ficava estupefato e discutindo e chocado com as coisas que o Bolsonaro falava. Isso não é à toa, isso, de fato, é uma estratégia de comunicação de sequestrar a pauta para você. Então, ficavam os repórteres ali naquele cercadinho, aquela cena completamente grotesca, aquilo é uma coisa grotesca. Aliás, o Muniz Sodré já escreveu a comunicação do grotesco, falando lá dos programas popularescos na TV, mas eu via o Bolsonaro falando, eu lembrava da definição da comunicação do grotesco do Muniz Sodré. Então, é um sequestro da pauta, da notícia e da agenda da opinião pública, da esfera da opinião pública, que é a nossa matéria-prima, como jornalistas. Do interesse público. Se você perde isso, você tira completamente, você esvazia de sentido, você tira a importância da imprensa, né, da comunicação checada, verificada, de qualidade, e, portanto, de nós, jornalistas, a ponto de nós sermos questionados dessa forma. Mas quem é você para me dizer isso? Exatamente. Entende? Então, essa erosão da nossa profissão, do papel e da importância da nossa profissão, do exercício do nosso ofício, ela está dada, ela está colocada, isso é um fato real da nossa profissão, a gente tem que lidar com isso no momento em que eu considero que o mundo e o Brasil precisam, mais do que nunca, de bom jornalismo, de bons jornalistas. Mas o cenário nunca esteve tão difícil e desafiador para nós, exatamente por isso, por esse sequestro da notícia. Paro por aqui, porque eu sei que a conversa vai longe. Só para completar uma coisa, assim, e nesse sentido, as redes sociais e a internet se transformaram num instrumento para esse... Eu acho que antigamente não existia isso, quer dizer, hoje você tem as pessoas, tem um instrumento para elas falarem o que quer, para expressar. Elas não querem saber de fatos, elas querem da opinião, não. Ver quem está a favor ou contra ela e tal. E nós, jornalistas, perdemos o sentido, porque o que a gente oferece
Também é opinião, claro, todo jornal tem os comentaristas e tal, mas a opinião também não pode prescindir de fatos. Não pode. Você dá uma opinião em cima de um fato concreto que existiu e que é verificável, né? Exatamente. Então, o que a gente oferece, que hoje não dão mais valor, que é contextualização, é a hierarquização da notícia. Por exemplo, hoje não se faz o papel mesmo, papel de imprensa que eu estou falando. O papel sempre condicionou muito o jornalismo. Por quê? Você não tem um número infinito de páginas, como você tem um número infinito de páginas na internet para escrever quantas você quiser. Então, o que o jornalista fazia? Ele pegava o espaço que ele tinha disponível no papel e botava num jornal ali, na primeira página, os assuntos mais importantes, hierarquizava, e dentro do miolo do jornal ele tinha a hierarquização lá de todos os assuntos, na área de ciência e tecnologia, política, tudo, economia, tudo. Isso hoje não existe mais. Quer dizer, hoje você entra e bota o cursor lá, vai descendo, para escrever e para ler, né? Então, isso aí vulgarizou completamente a comunicação. Entendeu? Então, acho que... E nós estamos vivendo a chamada ditadura do indivíduo, né? Quer dizer, hoje não existe nenhum movimento para consenso. E aí eu incluo até a questão identitária, entendeu? Como ela divide as pessoas. Entendeu? Hoje não existe um movimento de... Vamos sentar aqui, vamos ver se a gente consegue fazer um negócio chamado civilização, um novo pacto aqui para a gente conseguir se conviver e não transformar todos nós numa faixa de Gaza, entendeu? Assim, não existe isso. Eu acho que estamos vivendo um momento sombrio de uma regressão à tribo, que eu chamo, que eu espero que não seja a regressão às cavernas, no sentido de que, com um cara desse na presidência dos Estados Unidos, tudo pode acontecer. Né? Estou falando do ponto de vista nuclear, de risco nuclear, né? Mas parando por aqui, senão a gente fica... Né? Eu achei interessantíssimo essa colocação do Ernesto. Assim, quer dizer, esses dois pontos, eu acho que, Cristina, seu ponto de vista, quer dizer, como é que então a gente reage, né? E parece uma sinuca de bico total, porque como da hierarquia a notícia que a gente recebe de forma vertical, cada um na sua casa, no banheiro, dormindo, acorda, tem a mesma importância nas nossas vidas, um grande acontecimento e qualquer cursinho de qualquer coisa, quer dizer, então e a gente não tem como reagir a isso individualmente, né? E como um jornal ou como uma instituição, digamos, que possa, um portal de notícia, a antiga redação, quer dizer, como é que ela pode fazer frente a esse... Eu vou tentar dar não é nenhuma solução, não, assim. Eu acho que o caminho é nós, jornalistas. Eu já estou velhinho já, mas assim, quem tá aí na batalha é tomar o caminho que é o de não se deixar levar pelo oceano de lixo que tem na internet. Ou seja, eu vou ficar aqui estoicamente, vou fazer o que eu aprendi a fazer, que é tentar ver os fatos. Eu também não acredito em isenção jornalística, tá, gente? Desde lá, sempre falei isso para os meus alunos na PUC do Rio de Janeiro, sempre abri a aula falando isso, contando a história da minha demissão na Globo e contava também dizendo que eu não acreditava em jornalismo. Eu acredito na capacidade que você tem de enriquecer, de você forçar a barra até para você olhar todos os ângulos de tudo que você for contar. Então, quanto mais rico for o seu jornalismo, melhor ele será. Porque nunca vou ter o mesmo viés da Cristina, nem a Cristina vai ter o meu ou da Isa. Não existe isso. A gente tem informação diferente, vimos de gerações diferentes, cidades diferentes, às vezes de países diferentes, então não tem como todo mundo ter o mesmo... Não existe uma fórmula assim. Essa é a notícia perfeita. Então, quer dizer, o que a gente tem que continuar fazendo, na minha opinião, nós, jornalistas, é continuar assim, abnegadamente, nesse caminho que é o seguinte: eu vou tentar contar a história da melhor maneira possível, mais fiel aos fatos, de uma maneira mais fiel, da maneira mais honesta que eu puder contar. E honesto significa assim, sabendo quem eu sou. Por exemplo, já fui militante do Partido Comunista, entendeu? Então eu tenho
eu tenho uma herança, um jeito de olhar o mundo. Não sou mais, tá? Mas assim, comecei na esquerda. Então eu tenho que tomar cuidado com a minha esquerda quando eu vou fazer jornalismo, entendeu? Ernesto, e não com a direita. Desculpa te interromper, mas eu acho que tem uma discussão importantíssima aqui que você falou, essa questão da isenção, né, que não existe jornalismo isento, isso é verdade, né? A gente escreve com a bagagem cultural, com a formação política que a gente tem, mas a gente, jornalistas que trabalham de forma séria, honesta, né, tem um compromisso com a objetividade, né? A gente, todo mundo que trabalhou em redação sabe, né, como é suado a gente apurar uma informação, recolhendo todos os pontos de vista, a riqueza que você falou, né? Só que isso hoje não é entendido mais dessa forma. Não é um produto hoje. Exatamente. Mas a gente tem que continuar tentando fazer. É o que a gente sabe fazer, e, em algum momento, quando, de repente, a maré eventualmente mudar, a maré da humanidade atualmente, quer dizer, a gente assim, virar um pouco para sair do caminho da distopia e um pouco mais para o caminho da utopia, e aí as pessoas começarem de novo a querer ter experiências coletivas. Eu chamo de experiência coletiva, é um país se acertar para ver se ajudar um governo a dar certo, não ter essa guerra, e assim, um movimento de encontro, de experiência coletiva. E aí nós vamos ter sentido de novo, porque é aquela história, jornalista foi feito, a imprensa existiu para botar as tribos se conversando, se entendendo e se conhecendo. Se as tribos não estão querendo fazer isso, então a gente perde até a razão de existir como jornalista. Isso é o que a gente não pode, e o que eu vejo acontecer, até, por exemplo, em algumas pessoas na TV por assinatura, tal, na Globo News, por exemplo, eu vejo as pessoas entrarem um pouco na onda de começar a comentar as coisas, assim, cheia de indignação, entendeu? Sabe? Eu vou contar só um episódio assim de uma vez. Um repórter, não vou citar o nome, morreu um dos fundadores do Bradesco, acho que era o Lázaro Brandão, e no dia que deram a notícia, o repórter da Globo deu a notícia, e aí deve ter combinado, virou para a câmera mais fechada e falou assim: nossos sentimentos para a família do doutor Lázaro Brandão. Aí eu falei: que porra é essa? Então, quando morreu a dona Marisa, a mulher do Lula, ela falou: nossos sentimentos para a família da dona Marisa. Falou? Não falou, entendeu? Então, não pode. Você tem que ter, o jornalismo tem que ter sobriedade. Ele tem que ter. O jornalista não pode chorar na bancada. Ele tem que fazer as pessoas chorar em casa. E também não pode rir, né? Nem rir. Nem rir. Né? Porque hoje a gente também vê muito uma mistura do jornalismo com o entretenimento e jornalistas virando personagens. Isso, o jornalista não é personagem de nada, gente. Não é personagem. O jornalista tem que contar a história. Né? A pessoa que chora ou que ria em casa, a reação vai ser dela. Não é a reação do jornalista que importa. Claro, evidentemente, tem situações excepcionais. Sim. Né, por exemplo, eu me lembro do nosso colega Ari Peixoto, na Globo, noticiando aquele avião que caiu com um time de futebol e parte da equipe da Globo. Evidente, ele é um ser humano, ele chorou e engasgou e não conseguiu falar. Você entende, né? Isso é outra coisa. Exatamente. Isso é outra coisa. Então, acho que precisa de resgatar a sobriedade, o distanciamento no sentido de você seguinte: eu não posso me envolver, senão vai ficar uma merda a matéria, entendeu? Eu tenho que ficar aqui, eu tenho que contar tudo bonitinho, depois eu choro. Já aconteceu isso comigo, eu já me deixei, eu fui me emocionar depois de escrever matéria, entendeu? Porque na hora você tem que ter muito sangue frio mesmo, assim, você não pode, você não tem que ficar indignado diante do vídeo, como eu vejo muita gente ficar hoje. Onde você viu? Nossa, então, não sei o quê. Por quê? Quem tem que ficar, nem todas as pessoas vão ficar indignadas. Aí você começa a perder audiência por aí já, né? Tá? Nem todo mundo.
Todo mundo fica escandalizado com certas coisas que certos repórteres e apresentadores têm ficado. Então, isso eu acho um absurdo. Se eu fosse chamado para ser chefe lá no Globo, eu falava uma coisa assim, ó, menos. Só falava isso. Menos. Vamos ser jornalistas, vamos baixar a bola. Nós não somos... a palavra é equilíbrio, né? E a gente perdeu um pouco isso, eu acho. Assistindo ao noticiário, eu tenho essa impressão. Mas eu queria só falar de uma outra coisa que tem a ver com o que você falou do algoritmo, que é o seguinte: os jornais de papel, praticamente, quer dizer, você ainda tem os jornais de papel sendo impressos, mas cada vez menos, porque cada as vez pessoas... chega mais tarde lá em casa. Cada vez chega mais tarde. Vai acabar, né? Vai acabar. Isso está dado, que vai acabar, eu acho, o material impresso. Eu acho que hoje, inclusive, não tenho exatamente os números, mas os jornais devem ter mais assinante do jornal digital do que do de papel, né? Então, o que acontece com a edição do digital? É o algoritmo também que determina os critérios do que vai... A hierarquização. Da hierarquização que nós fazíamos com a nossa cabeça, com o nosso pensamento, com o nosso discernimento, que é essencial para o jornalismo. Então, o online coloca lá, da Folha, por exemplo, que é que eu tenho assinatura. Está tudo lá, um monte, um cozidão de matéria misturada. Enfim. Não tem o tutor, você tem que ser um tutor do leitor. Não tem essa que é a diferença do jornalismo. Aí, no caso, do jornalismo impresso. Mas o que eu quero dizer do algoritmo, porque é o seguinte, coloca lá aquele cozidão de matérias, de assuntos os mais variados, misturados. Do lado de uma informação de economia, tem... Veja qual é o biquíni da moda do verão, algo assim. É tudo misturado. O que vai lá para cima? O que vai ter destaque? Aquilo que tiver mais clique. Quando o clique determina a hierarquização da notícia, acabou. Acabou. E só um detalhe, para vocês fazerem um exercício, uma coisa que eu sempre gostava, até porque em redação a gente tinha isso, né? Você na redação, você tem todos os jornais, teoricamente. Você tem a concorrência toda. Então, você chegava de manhã, no dia seguinte, lá em Londres também, enfim, chegava a saber como é que cada jornal deu, tudo. Então. E aí é o seguinte, assim, como coincidiam as manchetes do que era importante para o país, no caso, ou para a cidade, ou para o mundo, nos jornais, vamos chamar nos jornais importantes do mundo, assim, como que os jornalistas, sem conversar um com o outro, certo? São concorrentes. Né? Como aí você vai lá... Isso, inclusive, entra numa outra história que eu acho que tem que mudar, porque assim, é muito ruim hoje você abrir o jornal, receber o jornal e ver na primeira página tudo que já entrou no Jornal Nacional do dia anterior. Sabe assim? O jornal tinha que ter outra... Mas, ainda assim, quero dizer o seguinte, para ver como é que nós jornalistas, aprendemos a hierarquizar e não estamos inventando nada. Você pegava antigamente a página do Globo, do Jornal do Brasil, do falecido Jornal do Brasil, da Folha de São Paulo, do Estadão, do Estado de Minas, do Correio Brasiliense, estava tudo lá. Política, o que foi de importante? Estava lá. Economia, o que foi de importante? Aí você vai dizer, não, mas como assim? O jornal de direita diz que é... Sim. Tem a maneira como cada jornal dava um assunto. Mas duas coisas. Primeiro, ele não deixava de dar, e se deixava de dar, isso é um furo, né? Isso é a primeira coisa. Ele tinha que dar a notícia. Tá? E outra coisa é o seguinte, a credibilidade dele estava em jogo. Que é o seguinte, eu não posso dar assim, hoje a internet não existe isso. Na internet, nas redes sociais, não existe isso. O que acontece? Hoje você fala uma bobagem, amanhã você não tem que se desmentir. Você não tem. Agora, o que a matéria-prima da imprensa profissional? É o dia seguinte. Assim. E o cara falou errado lá, o Jornal Nacional errou, falou que o assassino era outro. Entendeu? Se você faz isso uma vez, duas, três, você vai perdendo a credibilidade. Então, isso não existe na rede social. Isso, nesse amadorismo que eu considero um lixo, entendeu? Assim, que existe das pessoas que tomando o lugar dos jornalistas, com todo respeito, assim, tomando o nosso lugar, porra. Mas expandindo um pouco a essa ideia de que não existe
imparcialidade no jornalismo, né? Tem no seu livro, a imparcialidade é uma quimera, e, de fato, continua sendo, né? Agora, na prática literária... Opa, desculpa, estava falando... e diante de um desafio gigante a que você se impôs, a gente apresentando aqui, o Ernesto está lançando nessa edição, quer dizer, vai fazer vários lançamentos, mas aqui também está lançando o 2º volume da trilogia sobre a Globo, mas não é uma trilogiazinha ali, não, é uma coisa, é um navio, é uma investigação muito profunda, é arrebatadora a ideia, né? E ele está cumprindo de uma forma extraordinária. O primeiro volume, eu acompanhei aqui as fases, quer dizer, 65 até 65 a 84 já saiu, Hegemonia, né? Olha os títulos, é tipo um império, isso dá uma série, né? E o 2º volume que ele lança aqui, que é o Concorrência, que é quando a Globo começou, enfim, a enfrentar uma concorrência digna, né, de 85 a 98, né, e está preparando o 3º. Todos são assustadoramente isentos, quer dizer, a sensação que eu tive, eu não consegui ler, a editora, inclusive, enviou rapidamente, a editora Autêntica, que está lançando... enfim, tomou conta dessa empreitada, porque imagino, porque não é uma trilogia, não é uma série financiada pela Globo. Então, e ele foi profissional da Globo durante 15 anos. Então, eu gostaria que você, enfim, primeiro contasse para a gente como é que você teve coragem de assumir esse projeto. 5 minutos. Eita, Dá lá, eu vou tentar. Está no começo do negócio. Não, rapidamente, obrigado, Isa, pelas suas palavras. Assim, e eu juro para você, eu não imaginava que fosse dar uma trilogia. E aqui, agora, eu quero fazer um super agradecimento à Rejane Dias, que foi a editora que acolheu o meu projeto, que está aí com a gente, e uma equipe maravilhosa da Autêntica, um presente para mim, da minha vida. Assim, está sendo uma experiência absurdamente boa, gratificante e exaustiva também. Eu estou há 7 anos nisso, desde 2018. Tudo porque eu tive contato com o Memória Globo, que é um acervo onde a Globo, desde 2000 e pouco, a Globo vem entrevistando todas as pessoas que vocês possam imaginar que foram importantes na TV Globo, de ator, atriz, jornalista, autor de novela, em suma. E eu tive contato porque, mesmo depois de ter sido demitido da TV Globo, eu continuei prestando serviço internamente, fazia vídeos para eles e tal. E, um dia, eu comecei a pesquisar isso para fazer trabalhos internos. Aí eu falei, isso aqui é um tesouro. E aí, não um tesouro para pegar todo mundo... resumir, entre aspas, todo mundo, pegar esse material e fazer um cotejo com tudo que foi escrito sobre a TV Globo, na imprensa, na academia, nas biografias importantes que foram feitas ao longo desses anos todos sobre a TV Globo. E eu me propus fazer uma espécie de aí que eu digo, Isa e Cristina, é uma gigantesca reportagem, não é nada mais do que isso, em que eu tento escrever de uma maneira atraente, porque eu sei que a concorrência para se ler hoje é muito grande, é absurda, entendeu? E eu acho que ajudou também o fato que eu sou um cara que eu tenho preguiça para ler, entendeu? Então, eu escrevo para mim. Então, eu sou muito exigente, entendeu? Então, foi isso. Assim, aí, o que aconteceu? Rapidamente, eu entrei em contato com o Roberto Irineu Marim e me apresentei para ele, dizendo, eu trabalhei na TV Globo e eu fiz a biografia do Ayrton Senna, fiz a biografia do João Avelange, da Zilda Arnes, e eu gostaria de ter a oportunidade de usar o acervo do Memória Globo como um elemento importante de uma biografia da TV Globo e tal, mas eu queria um acesso independente e irrestrito. E o que eu ofereço para vocês
é o que eu trabalhei, todo o trabalho que eu fiz, que eu comecei a trabalhar no Globo em 1980. E é o que eu fiz no Globo e depois na TV Globo. Aí ele falou, não, eu vou falar com meus irmãos e tal, tal. E aí falou com o João Roberto e com o Zé Roberto. E ele falou assim, não, pode ter acesso, tudo bem, a gente vai nas condições que você quer e tal. Então, aí, o que aconteceu? Eu assinei um documento com a TV Globo, que eu ia usar esse material só para o livro, e, desde então, mergulhei nesses depoimentos todos e construí um acervo de informação, de verbetes, que eu uso o Excel, o programa Excel, para fazer pesquisa. Só depois que eu passo para o Word. O Excel é maravilhoso, é um organizador da sua memória, maravilhoso. E aí, hoje já está chegando a 20 mil sinopses, 20 mil verbetes, assim, tematicamente distribuídos para jornalismo, dramaturgia, engenharia, esporte, comercial e poder. Eu chamo de poder as histórias de poder dentro da Globo e da Globo com os poderes do país, entendeu? Então, foi isso. Então, a partir desses depoimentos, cotejando com biografias, cotejando com a cobertura sempre muito crítica da Folha de São Paulo, por exemplo, que é o jornal que eu mais cito no livro, e eu tenho feito esse livro, tem sido uma experiência... E aí, como a gente combinou, né? Tem uma lenda de que o cara é um escritor, ele senta lá e escreve um livro. Quero dar um depoimento para vocês. Eu já falei isso para a Regiane, eu já fiquei, às vezes, uma manhã inteira na frente de um parágrafo. Como é que eu termino esse parágrafo? Como é que eu escrevo isso? Então, e esse drama, eu quero aproveitar que eu não quero deixar de contar uma história também que diz respeito a isso, que é a história que eu vivi com a Isa, que é como é que é importante ter um editor e como é que é importante você ter coragem de dar o ponto final. Você ter coragem não, para aqui. Não fica aquela mosquinha dizendo aqui, só acredita na mosquinha. Foi o seguinte, a Isa leu os originais da biografia do Ayrton Senna que eu escrevi. Entreguei para ela. Aí ela leu. Aí, um belo dia, eu estou lá aguardando, ansioso e tal, aí ela liga para mim assim, Ernesto, você tem que terminar aqui nessa história. Não vou contar, porque é uma história que envolve, uma história muito emocionante, que envolve a mãe do Ayrton, a dona Neide, depois da morte do Ayrton. No livro que ela estava lendo, nos originais que a Isa estava lendo, ainda tinha mais umas 80 páginas. Eu falei assim, mas Isa, como é que eu faço, pô? Não, você não pode. Ela falou para mim, não pode, você tem que ter o livro tem que acabar aí e você se vira. Eu sou mulher, é mulher que lê livro, nunca mais esqueci, você falou isso, né? É mulher que decide venda de livro. Aí eu falei, tá bom. Aí meio contrariado, assim, mas aí o que eu fiz? Algumas coisas realmente dançaram e outras eu peguei e arrumei um jeito de colocar antes dessa história final, entendeu? Isso para vocês verem como é que esse trabalho é um trabalho muito difícil. Escrever de uma maneira correta, atraente, como os jornalistas tentam fazer, é uma coisa é uma profissão muito difícil. E o que a gente está rodeado, me desculpe, de um oceano de merda escrito para todo mundo se sente no direito de escrever, entendeu? Textos gigantescos, sabe assim? Então, essa experiência que eu estou tendo, aí você fala, o cara está fazendo um livro que vai ter 2.000 páginas, uma trilogia, né? E está dizendo que tem que escrever pouco. É meio maluco isso, né? Mas, acredite, isso diz respeito a uma história de uma emissora que se confunde com a história desse país, 60 anos dela e tal. Então, eu queria terminar contando a história de como é difícil, como é importante terminar uma história, né? Inclusive o que eu estou falando aqui, né? E como e que não é fácil a vida de jornalista, de escritor. E é o trabalho, quer dizer, que, na verdade, ele tem sido muito elogiado, e pelo que eu consegui ler, ele conseguiu... você mantém a história como a história acontece, um pouco você fica transparente no relato, né?
essa coisa do pouco adjetivo. Você consegue... Porque tem sempre... tudo tem uma história humana. Tudo tem uma história. Tudo assim. O dia que a TV Globo vai estar no 3º volume, não percam. O dia que a TV Globo pediu concordata. Sabe que dia foi? No dia da vitória do Lula, em 2002. Na manhã, estou dando um spoiler aqui, na manhã do dia, foi de 27 de outubro, se não me engano, de 2002, todo mundo de porre comemorando a vitória do Lula, a primeira vitória dele contra o Serra. Aí um diretor, um vice-presidente chamado Evandro, não é o Evandro Carlos de Andrade, Evandro Guimarães, que era o vice-presidente de Relações Institucionais da Globo, procura o então coordenador da campanha, Antônio Palocci, e diz para ele o seguinte: a gente queria dizer para você o seguinte, eu estou aqui em nome da família Marinho, e estou dizendo para você o seguinte, hoje à tarde, isso no dia seguinte à vitória do Lula, hoje à tarde a gente vai anunciar para o mercado que a gente está pedindo concordata. E a gente queria dizer para vocês que queria que vocês soubessem, queria que vocês não considerassem isso um gesto hostil da TV Globo, e queria também informar para vocês o seguinte, tecnicamente, a gente tinha que pedir essa concordada na Justiça Americana 15 dias atrás. Isso significava que a Globo ia anunciar concordata na reta final do 2º turno da eleição. Então, isso a gente tinha certeza de que isso poderia ser muito usado, principalmente pela campanha do Serra, para dizer o seguinte, olha lá, nem a Globo está aguentando a possibilidade do Lula ser eleito. Entendeu? Foi essa conversa que aconteceu. Isso eu estou contando em detalhe. Então, assim, modéstia à parte, e aí eu fico muito feliz de você reconhecer isso, é que assim, todas as histórias que eu estou contando, tem gente de carne e osso vivendo essas histórias. Seja na dramaturgia, bastidor de novela, seja no esporte, seja no jornalismo, tem sempre alguém ali. Não tem bandido e mocinho, são seres humanos, alguns, às vezes, tomam atitudes não muito edificantes, outras vezes tomam atitudes maravilhosas, emocionantes, e por aí vai. É o chamado... Eu tento fazer... Eu vou falar um palavrão, mas assim, eu não gosto disso, que eu insisto, eu não me considero um escritor. Mas assim, é uma tentativa de fazer o tal do jornalismo literário, né? Quer dizer, uma linguagem literária, mas baseada em fato. Baseada em fato. Deixa eu te falar um negócio. É escritor, sim. Quem vive de escrever é escritor. Ah, mas o jornalista não é escritor. Tá bom, o jornalista que só faz o jornalismo não é. Mas você, pela quantidade de livros que escreveu, é escritor. Eu estou falando isso porque eu tive muita, eu diria assim, até... Eu ficava constrangida de assumir isso, de dizer, sou escritora. Não, eu acho que depois de 4 livros, escrevendo agora o 5º, sim, eu posso dizer, sou escritora. E vivo disso. Né? Então, somos escritores, sim. Porque eu tenho um trauma de infância. É o seguinte, meu pai era um médico aqui de Minas Gerais, do sul de Minas, e um médico muito culto, assim, e a biblioteca dele, eu olhava a biblioteca dele e dizia, isso aqui é intransponível, eu nunca vou ler isso tudo, entendeu? E ele sempre falava, e olha só o que meu pai falava assim, meu filho, o melhor tipo de livro que tem, sabe o que é? Biografia. Freud explica, né? Então é o seguinte, eu sempre tive muito assim medo de querer entrar nesse mundo da literatura, entendeu? E acabei virando jornalista, em suma. Aí essa minha preguiça para escrever, para ler, desculpe, acabou me ajudando, porque aí eu fico escrevendo para mim mesmo, entendeu? Mas acho que o jornalismo nos ajuda, isso, né? porque o jornalismo, a gente aprende no jornalismo. Desculpa, não sei, a gente já estourou o tempo. Mas, muito rapidamente, a gente... Hã? Não, continua, por favor. Não, o que eu queria dizer é que o jornalismo, de fato, nos ensina a escrever sob pressão. Né? Todo dia você tem que fechar a matéria, e naquele horário e tal. Né? Agora, de fato, quando você vai para o livro, é uma outra história, é diferente. A história que você falou do parágrafo, a gente brincou lá fora, não, tem que falar isso.
eu também já passei, não amanhã, eu já passei o dia inteiro num parágrafo, o dia inteiro, porque é um texto diferente. Você tem que entregar para o leitor algo além. E olha que os meus livros todos são livros-reportagem. Né? É isso que eu ia te perguntar. Eu faço em livro uma ampliação do jornalismo. Né? Mas é diferente, é uma outra construção, é uma maneira diferente de contar. No jornalismo, obviamente, a gente tem que começar. O famoso lead, o fato mais importante na primeira linha. No livro, não necessariamente. E como é que você vai segurar o leitor por páginas e páginas e páginas até aquele fato importante que você quer contar? Isso é outra engenharia, não tem nada a ver com jornalismo, mas também a bagagem do jornalismo te dá instrumentos para você escrever livros. Eu acho que a prática, no caso bem lembrada, que a gente ia citar agora na sequência, do jornalismo literário, né? Que foi uma experiência que você adotou na tragédia em Mariana, né? Quando você começa a nos contar a partir daquele homem, da viagem de um funcionário da Samarco, né? Que é levado pela lama, a viagem da lama, você está falando, exatamente. né? A viagem. E tem depois os outros dois que são protagonistas, de alguma maneira, quer dizer, é uma recuperação da história, exatamente da mesma medida que o Ernesto está fazendo da TV Globo. Né? Não tem como contar a história se não for pelas pessoas. Não tem. O melhor caminho, eu diria, o único caminho interessante, eu só me interesso por ler livros que contem histórias de pessoas. Adoro biografias. Até leio ensaios e tudo mais, dependendo do assunto, mas é uma leitura mais pedregosa, né? Você está numa estrada cheia de pedregulho no caminho para te atrapalhar. E o Fernando Sabino, maravilhoso, ele falava... Eu entrevistei o Fernando Sabino, tive esse enorme prazer. Ele disse na entrevista para mim, o livro tem que ser como um riacho de água límpida, sabe? Um riacho de água límpida. Né? O leitor tem que entrar e sentir prazer na leitura. Nunca esqueci isso. Então, assim, o livro atraente para mim é o que conta a história das pessoas, né? Se não tiver alguém contando a história, o livro perde a graça. Agora, qual é o nosso trabalho como escritores de livros jornalísticos, ou sei lá o quê, essas fronteiras, eu acho que elas se borram muito, né? Elas se misturam, é você saber escolher o personagem. Sim. Né? Qual é o personagem que vai abrir o livro? Qual é o personagem que vai ser o fio condutor da história? Ou, se você vai escrever uma biografia, de quem que eu vou escrever uma biografia? Quem que o leitor brasileiro, né, vai querer... De quem ele quer ser íntimo. Que, no fundo, a biografia é isso. Entendeu? Então, o acerto... Quando é que a gente acerta a mão no livro? Quando você acerta no personagem que vai ser o esteio daquele livro, sabe? É o que vai dar a substância do livro. E só para completar, tem outra frasezinha que eu tinha que botar num quadro, que eu lembro sempre, que é outro ensinamento, outro cuidado que eu sempre tenho, que é uma frase do nosso colega Humberto Werneck, com quem eu trabalhei algum tempo, muito pequeno, infelizmente, na Isto É, mas ele inclusive, foi um prazer, mandei o livro para ele agora. Ele tem uma frase maravilhosa, que é o seguinte: o leitor não o é. No sentido seguinte, muita gente diz que lê, mas não lê, entendeu? Ou diz que vai ler e não lê. Ele está escrevendo a biografia do Drummond? Ele está escrevendo, não é isso? Eu até mandei um negocinho para ele, para o livro. Bom, eu tinha várias perguntas ainda, mas como temos pouco tempo, imagino, será que alguém tem alguma pergunta na plateia? Ou eu... Alguma... Não? Claro. Não, ele tem um microfone ali para trazer, olha. Obrigada, Fabiana. Boa noite para vocês. Meu nome é Marcelo, sou jornalista aqui em Tiradentes, tenho um veículo aqui, um canal na internet chamado Viver Tiradentes, um site também, 38 anos de profissão,
E eu vivi tudo isso que vocês falaram, aí eu vivi, né? O Ernesto falou muito bem, a Cristina também. E, com relação a fake news, o que eu tenho para mim, talvez complementando o que vocês disseram, é que há um projeto político no mundo, no Brasil especificamente, para que prevaleça a fake news. Eu vejo isso principalmente pela forma com que a extrema-direita ela se articula para poder sobressair nas redes sociais, principalmente com essas coisas com essas postagens que elas fazem, com essa negação da realidade. Eu acho que a palavra certa é isso, negação da realidade que eles buscam fazer. E aí vem a pergunta, né, que a gente vem sofrendo esse problema de você dar a notícia e as pessoas falam que aquilo que você está falando que é mentira, que vale aquilo que eles leram no zap da tia, do amigo e tal. Aí eu vou concluir fazendo o seguinte questionamento, que na verdade não é um questionamento, vou lançar uma bola para vocês aqui. Ninguém quer ler mais hoje a gente, sabe? Aí que está o problema. Como é que nós vamos solucionar isso se ninguém quer ler mais as notícias que a gente faz? É exatamente isso, né, Cristina? É o que a gente falou aqui. Quer dizer, a gente tem... Mas agora, assim, eu não sei o que tem que ser feito. Eu sei o que a gente não deve fazer, que é exatamente entrar na mesma onda da baixaria e da opinião, assim, você abrir mão do diferencial seu, que é esse, muito trabalhoso, defeituoso e tal. Não adianta. E ver o que acontece, esperar, porque, eu repito, eu vou falar o que eu falei no início. O que está acontecendo no jornalismo é reflexo desse momento de, sei lá, descivilização, assim, desse movimento de volta à tribo, que eu acho, entendeu? Eu acho que é isso. Enquanto tiver isso, a gente vai ter que sobreviver de alguma maneira, mas assim, não, tem que virar a chave, eu acho. Eu acho que a gente tem que continuar a fazer o que a gente sabe fazer, gosta de fazer e acredita que é importante para a sociedade fazer, que é o jornalismo honesto, comprometido com o país, comprometido em melhorar a sociedade que a gente tem, comprometido com a democracia. Eu acho que a gente precisa ter esses pilares, né? É um jornalismo comprometido com o pacto civilizatório, com os valores do pacto civilizatório. Inclusive, por isso, eu fui muito para essa área de direitos humanos e dentro da área de direitos humanos, mais especificamente, eu estou cada vez mais indo para a área de meio ambiente, porque eu acho que é a grande questão do nosso tempo e que é, talvez, a causa, como a gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, de fato, é uma questão existencial. Não sei, eu não estou querendo parecer aqui catastrofista, mas todo mundo que lê os grandes cientistas brasileiros sobre a questão do aquecimento global está muito preocupado com o que está acontecendo no mundo. Eu acho que a necessidade que nós temos de entender essa situação e de encontrar, de pressionar governos, empresas, para que elas, de fato, adotem as recomendações que a ciência está fazendo, né? Eu acho que esse é outro compromisso assim, absolutamente basilar que nós, jornalistas, temos que ter, que é o compromisso com a ciência, né? Com tudo aquilo que pode ser comprovado. Enfim, eu acho, então, que, diante dessa grande questão do nosso tempo, que é, como eu disse, existencial, que é combater, de fato, o aquecimento global, eu acho que essa é a grande luta coletiva. Sinceramente, eu tenho esperança nisso, né? Assim, eu sei que o cenário é difícil, é sombrio, como disse o Ernesto, mas eu tenho essa... Eu acredito no ser humano, de fato. Eu acredito na capacidade de mobilização das pessoas e desse espírito de sobrevivência que nos agrega, que nos reúne quando a gente se vê diante, né, de uma ameaça dessa envergadura, que é o aquecimento global. Então, eu acredito que essa pode ser a grande luta do nosso tempo, e isso pode, talvez, nos reaproximar. Talvez. É só uma esperança, mas é a que eu tenho.
E falando de direita, a direita não deve surpreender ninguém, porque a direita, historicamente, sempre vai para o lado da tribo, sempre. Né? É só você olhar. A direita é contra imigrantes, a direita é contra qualquer tipo de tolerância religiosa, e por aí vai. Né? Ela vai sempre para a tribo. A esquerda vai para o coletivo, também comete seus erros. Mas eu acho que o fato de fake news ser identificado com a direita é super previsível, vamos dizer assim. Entendeu? E o duro é que, hoje, a hegemonia que ela tem conseguido em todas as partes do mundo é terrível, né? É muito preocupante. Tem uma observação que eu queria fazer interessante, que tem a responsabilidade do leitor também. Hoje, todo mundo produz conteúdo, todo mundo produz uma notícia no seu boletim da rede social. Eu checo fontes, eu acho fundamental checar fontes. Ninguém checa fontes. Eu falava... Começa uma onda de um compartilhamento avassalador. É uma coisa desesperadora. Você não sabe agora como foi. Eu falava assim, na época da campanha lá do Bolsonaro, lá atrás, minhas irmãs, primos, parentes, Ernesto, olha isso aqui, mandava coisa para mim. Quero dizer uma coisa, eu não tenho rede social, tá? Nenhuma. Tá? Aí a Helena, minha irmã, Ernesto, é verdade isso aqui? Eu falei assim, Helena, você viu isso no Jornal Nacional ontem? Viu na Globo News? Não. Escutou na rádio alguma coisa? CBN? Não. Então não acredito, não aconteceu. Entendeu? É simples, simples assim. Entra num site, né? Entra no G1, no UOL. Você tem toda a razão. O leitor hoje, sabe? As pessoas, mas ela tem razão. Mas aí não é que as pessoas quer ouvir, não é que as pessoas tenham preguiça de fazer ou não queiram se dar o trabalho de fazer isso. Elas não querem, porque elas querem acreditar naquilo que ela está lendo. Não, e outra coisa assim, não, desculpe. Exato. Aí que está. Aí que entra a questão do algoritmo. O algoritmo não é nenhuma novidade. Assim, que é o seguinte, nós sempre, uma lição, você tem certeza que a Cristina e a Isa conhecem esse ditado? Esse slogan profissional, que é o seguinte, existe o interesse público e o interesse do público. Certo? Ou seja, às vezes você dá uma notícia porque você sabe que todo mundo está querendo saber aquela notícia. Nasceu a filha da Xuxa, por exemplo. Né? Aí todo mundo... Mas, agora, o interesse... Peraí, todo mundo está querendo saber disso? Quem disse isso? Eu acho que a própria... Até eu conto, assim, é um capítulo... Mas eu acho que isso é interessante desse ponto de vista. Isso. Quem que disse que todo mundo quer saber? Tem um episódio do livro que conta os bastidores do Jornal Nacional que tratou o nascimento da Sasha lá como se fosse a Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Então, quer dizer, então, é o seguinte, isso não é novidade o que os algoritmos estão fazendo hoje. O que ele está em busca do interesse do público. Mas nós, jornalistas, temos um outro, que é esse, é o interesse público. Ou seja, como cidadão, o que o cara precisa saber na área de economia, na área de ciência, na área de serviço, na área de tecnologia, na área de política, entendeu? Esse que é o nosso diferencial. Então, é disso que a gente não pode abrir mão, Evandro, mesmo que não exista ninguém interessado atualmente. Evandro, eu queria colocar uma pimentinha aí nesse assunto, me inserindo também, porque eu também sou jornalista. Até que ponto até que ponto, pegando a fala dela e a fala das fake news, até que ponto o nosso papel como jornalista, a gente não está cedendo esse espaço. Vou falar pelo seguinte. Recentemente, no início dessa semana, não tem muito bem as datas, o Felipe Neto, o influenciador, ele fez um vídeo falando que ele era candidato à presidência. Era tão óbvio, o ululante, que todos os aspectos que ele pegou do livro, da fala dele, ele estava falando do livro 1984, e todos os grandes portais deram que ele era candidato, que ele era pré-candidato. Folha, Veja, CNN, CBN, todo mundo. Então, a pergunta que eu faço é, até que ponto a gente não está cedendo esse nosso lugar, que você citou no começo, é nosso lugar, pô.
Sabe, até onde vai a nossa responsabilidade nisso também? Queria ouvir vocês. Que não falta senso crítico, falta bagagem, falta... Não sei. Olha, eu também me incluo nisso. Né? Vai parecer até contraditório, mas é o seguinte, como jornalista, a gente não pode ignorar esse fenômeno das redes sociais, entendeu? Então, quer dizer, você ignorar isso também seria um absurdo, entendeu? Então, você vê o que... eu sou um cara que agradece... Sim, aí todo mundo caiu e aí é vergonha para a redação, eu acho. Mas aí foi a falta de checagem das redações. E por que Agora isso que eu entendi. acontece? Tudo bem. Porque as redações passaram a fazer o jornalismo, que é um jornalismo preguiçoso, da pior qualidade, que é simplesmente ficar acompanhando rede social de pessoas famosas e tudo que aquelas pessoas famosas, sejam elas influenciadores, ou gente da TV, ou do futebol, do esporte, enfim, famosos em geral, tudo que eles postam nas suas redes sociais, ou seja, a notícia, a informação, bota aspas nisso, que eles produzem, entre aspas, vira informação e notícia de sites jornalísticos respeitados. Eles estão pautando, exatamente. Mas isso foi uma opção das empresas jornalísticas. E acabou que foi meio que viciando os próprios profissionais nesse tipo de cobertura. Pois é, mas é o seguinte, mas esse tipo de rede, você não pode, eles desencadeiam coisas que são fatos. Para não falar as próprias concentrações do Bolsonaro, por exemplo. O Bolsonaro fez a campanha dele nas redes sociais, quer dizer, na primeira campanha. Então, você não pode ignorar também. Então, é uma situação muito mas esse caso, Ernesto, esse caso que ela cita realmente é para ser estudado, porque assim, tinha todas as características de que, no mínimo, era uma brincadeira dele. E todo mundo reproduziu como se fosse, de fato, a notícia de uma candidatura. Agora, no meu caso... Agora, eu vou dar um exemplo meu, assim, o que não existe hoje. Eu fui demitido porque eu cometi um erro. Aliás, eu começo a contar começa a trilogia da Globo contando como é que foi o dia que eu fui demitido. E já vou dizendo, eu não acho que foi injusto. Tá? Eu acho que foi justo. Eu cometi um erro gravíssimo. Eu dei uma notícia, eu autorizei um plantão do jornal, plantão da Globo, em rede, da notícia de um cara que não tinha morrido. João Carlos de Oliveira, João do Pulo. Vocês lembram dele? Eu fui induzido, mas eu conto essa história. Eu fui demitido da Globo, depois de 15 anos. Eu não chequei, não é que eu não chequei. Quer dizer, ali, como eu conto no começo, alguém da redação gritou que morreu. Era um diretor que estava lá, na redação de São Paulo. Aí eu não vi quem... Aí eu corri para o switch, que é aquela central técnica, e falei, dá o plantão. Aí interromperam, sei lá, a Xuxa, que estava no ar. E pam, entrou a Sandra Nemberg. Morreu. Aí passou um pouquinho e vem a Patrícia Max, que ela a produtora, está maluco, não morreu, a gente está com um link lá, tem um repórter nosso lá. Eu falei, puta que pariu. Aí falei, Sandra, vamos ter que negar. Aí eu cheguei para a Sandra Nemberg e falei, Sandra, desculpa, mas a gente vai ter que desmentir e tal. Aí fez um novo texto. Voltamos, não está confirmada a morte, tal. Aí, nessa hora, o Evandro Carlos de Andrade, que era o diretor, no Rio, viu aquilo e me demitiu na hora. Eu tinha 15 anos de TV Globo. Hoje não acontece nada disso. Sabe? Não acontece. Essa é a diferença. Não, e hoje é capaz de dizer o seguinte, eu sofri uma... Se você não demite hoje, mas você dá um esporro no repórter, ou na repórter, ele vai te processar no compliance lá da empresa por assédio moral. É isso. É assim que a gente está hoje. Bom, enfim, precisamos terminar. Como é que é? Termina agora. Falar com o jornalista.
Vamos botar. Mas eu acho que terminando, encerrando com, enfim, o nosso tema, ela deu um exemplo maravilhoso, porque ficou comprovado que a notícia foi sequestrada. A rede social sequestrou a notícia, né? Nos roubou. Nos roubou a notícia. Nos roubou a profissão e a notícia. Então, tá bom. Muito obrigada a todos. Boa noite.